Vocês realmente acham que em uma situação de sobrevivência, onde vocês precisam passar uma noite só, vocês vão construir um abrigo desses? Vocês realmente acham que precisa construir um abrigo desses? Fala meus amigos, aqui é o Tio no Buscar Sobrevivência. Então meus amigos, hoje vamos falar sobre abrigos. Nesse vídeo, no caso, abrigo de detritos, ou também conhecido antigamente como abrigo de lenhador, ou no termo em inglês, debris hunt, está certo assim como falei. O que é um abrigo de detritos? Basicamente, um abrigo natural de detritos é feito com materiais que nós encontramos no próprio local. Muitas vezes pode ser folhas, galhos e até pedaços de pedra. Eles podem ser utilizados para situação de sobrevivência onde que nós precisaremos passar pelo menos uma noite. Então tem que ser um abrigo fácil, rápido de construir e que exige pouco esforço físico para poder construí-lo. Em questão de clima, eles são muito usados pelos americanos, pelos europeus. Aqui no Brasil, muitas vezes eles são ignorados ou desprezados por causa do clima chuvoso. Dependendo da região, que nem aqui no Rio Grande do Sul, quando é frio, isso eu tenho certeza que não vai chover muito, eu posso construir. Mas no caso, se eu construir um com bastante folhas, folhas que possivelmente de bananeira, de taioba gigante ou de palmeira que resiste à chuva, criando 2 ou 3 camadas para esse abrigo, como eu fiz aqui num vídeo meu, aí vocês terão chance de não se molhar numa chuva. Se formos ver, existem muitos tipos de abrigo de detritos, construídos em formato de A ou parecido com A, no formato que a gente usa um tripé e alonga ele, depois coberta ele. Tem uns que é feito só de galho, mais pelos europeus ou os americanos. A umidade é um grande inimigo desse abrigo, ela se acumula bastante no solo. Se vocês não fizerem uma cama no fundo, com certeza vocês vão passar frio ou pegar essa umidade para vocês. Além do mais, um abrigo de detritos é um dos abrigos mais rápidos e fáceis para se construir. Em muitos casos, se for para passar uma noite, possivelmente ele pode ser válido. Basicamente, para construir esse abrigo não precisa ter muita experiência em construções de abrigos ou cabanas. Primeiramente, escolha um local, seja plano ou levemente elevado, onde que vocês irão fazer a cama, ou o local da base da estrutura do nosso abrigo de detritos. No local, vocês deverão escolher um galho que seja de 40 a 60 centímetros maior que vocês, ou mais disso, para você usar como uma base principal. Nesse caso, eu estou falando sobre criar um tripé, onde que a gente cruzará 2 galhos de amarará e colocará esse galho por comprido para criar a base do nosso abrigo de detritos. A colocação dos galhos laterais é feito de forma simples e fácil, começando da parte maior ou da menor, de onde vocês preferirem, sempre seguindo a linha da base da estrutura principal, aquela parte mais comprida do nosso abrigo. A cobertura, basicamente, como eu falei, abrigo de detritos, é feito com folhas. Vocês podem usar folhas, casca de árvore, vocês podem criar camadas duplas ou triplas. Uma camada de isolamento térmico e uma camada para se protegerem da chuva. Que no caso aqui no Brasil, se fosse lá na Europa, muitos, se fosse na neve, eles não usariam uma camada de folhas verdes ou que protege com folhas. A cama é necessário construir nesse abrigo, pois vocês ficarão em contato com o solo. Então faça uma cama pelo menos ou encostada no solo as madeiras, mas pelo menos garantindo de 10 centímetros para cima, ou vocês fazem uma cama levemente elevada para poder ficar longe do solo, frio. Porque esse abrigo, considere se o solo estiver úmido, vocês fizerem uma cobertura, vai se condensar água, armazenar água embaixo daquelas folhas. E essas folhas ficarão molhadas e passarão essa umidade para vocês. O isolamento deve ser feito entre 20 a 30 centímetros, dependendo se vocês escolherem uma camada. Se vocês escolherem mais, façam um isolamento por camadas. Umas folhas verdes de isolamento para chuva, depois um isolamento de folhas secas para isolamento térmico e a última para um outro isolamento para chuva. Procure um local onde os materiais estão bem próximos, assim você terá uma vantagem para poder construir mais rápido e sem esforço para poder procurar esses materiais.
Como folhas secas ou folhas verdes, podemos variar a nossa construção, dependendo da nossa região. Então, meus amigos, fazendo um resumão agora então, esse é um dos abrigos mais rápidos e fáceis que tem para construir. Com certeza, se fosse para passar uma noite, um abrigo temporário, um abrigo de detrito desses, com certeza ia ajudar. Ia ser a opção mais fácil. Se no caso a gente não tiver pelo menos uma lona ou uma tarp, pelo menos se a gente não tiver nenhum desses dois para garantir uma proteção à noite, construir um abrigo de detritos é a última opção a ser feita. Exato, o clima pode variar, tem a umidade, questão de chuva, vocês terão de construir um abrigo que seja adaptado para esse clima. Se vocês construírem um abrigo simples de detrito e acabar chovendo de noite e vocês não colocaram uma cobertura verde que isola para isolamento para a chuva mesmo, com certeza vocês vão se molhar. A questão do vento também, o vento muito forte pode tirar as folhas, vocês terão de fazer uma outra cobertura para segurar aquelas folhas secas no lugar, cobertando com galhos com folhas verdes ou folhas de plantas como bananeira, taioba e outras. Esse abrigo pode ser construído sem ferramenta, sem usar facão, machado, qualquer outra coisa. Esse abrigo para passar uma noite, ele é tranquilo em questão de alguns animais, mas se você for passar o segundo dia, você vai ter que olhar se não tem aranhas, que principalmente chama aranha assim, e se não tem cobras dentro do abrigo. Eu já fiz isso, tive que verificar e sempre tinha uma. Passou uma semana, tinha uma ou duas aranhas dentro do meu abrigo. Então esse é um cuidado que vocês terão de ter se vocês vão passar mais de uma noite. Ou no mesmo quando vocês construírem antes de dormir, dão uma verificada para ver se não tem nenhum animal perigoso dentro do abrigo de vocês. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em próximos vídeos eu falarei sobre outros abrigos, sobre como construir, construção deles. Esse basicamente foi falar sobre o abrigo de detritos, que eu acredito que é um dos abrigos mais rápidos e fáceis para ser construído. Sem esquecer que dependendo do clima e região, vocês terão de adaptar ele para melhorar ele. Não fazer como alguns que construíram só com umas folhas verdes, fizeram uma base, umas folhas verdes e está pronto o abrigo. Isso está errado. Aqui é o Tiano Buscar Sobrevivência, um grande abraço, valeu!